Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevencial Muraski e hoje nós vamos falar sobre ela mesma, a famosa densidade. Eu adoro fazer exercício de densidade, tem uma sacanagem violenta aqui, ó. Coisa linda, gente. Antes de mais nada, lembre-se do seguinte, faça as atividades obrigatórias, que é muito importante, certo? Atividade lá do Classroom, atividades obrigatórias garantem sua frequência além da sua notinha esperta. Meus queridos, então vamos lá, né? Na aula anterior nós falamos sobre hidrostática. E quando a gente fala sobre hidrostática, nós precisamos definir algumas grandezas. A gente definiu a grandeza densidade e a grandeza pressão. E hoje o meu objetivo é fazer alguns exercícios sobre densidade, certo? Vamos lá, meus queridos. Então, retomando sobre densidade e massa específica. A densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo, enquanto que a massa específica é a razão da massa pelo volume de uma substância. A fórmula deles é bem parecida, né? Só temos que lembrar que D a gente representa densidade, o micro, aqui o Mi a gente representa como representa a massa específica, certo? Bem, então representa, na verdade, são a mesma formulazinha, só que com seu conceito levemente diferente um do outro. Ok, meus queridos? Bem, ficar esperto na questão das unidades, certo? Nós falamos aqui que a densidade de massa específica normalmente vem em gramas por centímetro cúbico, mas em física precisamos trabalhar com um sistema internacional. Então, nós fizemos aqui normalmente a sua conversão para quilograma por metro cúbico. Como é que eu faço isso, professor? Muito simples, você vai lá e multiplica por 10 na terceira. Ou seja, se você tiver lá, por exemplo, a água, que vale 1 grama por centímetro cúbico, você, para converter para quilograma por metro cúbico, o que você faz? Você simplesmente vai lá, multiplica por 10 na terceira, ou seja, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 na terceira quilogramas por metro cúbicos. Certo? Além disso, ficar esperto nas unidades. Lembra que a gente já conversou isso na aula anterior, que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 na menos 6 metros cúbicos e que 1 litro é a mesma coisa que 10 na menos 3 metros cúbicos. Beleza? Vamos começar então os exercícios aqui para dar uma arrepiada nessa aula? Vamos lá. Gente, veja esse exercício quiz aqui, só para dar uma aquecida no negócio. Ele diz o seguinte para nós. Durante uma atividade experimental, 3 cubos de mesmo tamanho, ou seja, mesmo volume, maciços e homogêneos, são colocados sobre uma bancada com a seguinte formação. A massa do cubo A, B e C são respectivamente 4 gramas, 3 gramas e 2 gramas. Identifique qual dos cubos tem a maior massa específica e qual deles tem a menor. Esse exercício a gente fez muito parecido na aula anterior, então vamos dar uma recordada aqui, certo? Lembre-se o que é massa específica e daqui a pouco a gente responde essa questão para vocês. E aí, meus queridos, conseguiram colocar em ordem essa questão? Saber qual é o objeto que tem a maior massa específica e o objeto que tem a menor massa específica? E principalmente entender o porquê disso? Para isso, meus queridos, eu quero que vocês vejam a definição de massa específica. Massa específica é igual a m sobre v, ou seja, massa sobre volume. Vamos imaginar o seguinte, vamos dizer essa situação que está escrita aqui, que esses blocos eles têm o mesmo volume, o mesmo tamanho em si. O que a gente pode dizer? Bem, se o volume é constante e observando essa fórmula, eu vou perceber que a massa específica ela é proporcional à massa do objeto. Ou seja,
Se eu por acaso aumento a massa específica, significa que eu irei também aumentar a massa. E o oposto irá ocorrer, ou seja, diminuo a massa específica, significa que eu vou diminuir a massa. Beleza? Tranquilidade? De boa? Agora, se eu for o oposto, se eu tiver um objeto que tenha massa constante, certo? E eu vou manter essa massa constante aqui. O que acontece com a relação entre massa específica e volume? A gente vai entender que isso aqui é inversamente proporcional. Por quê? Porque existe uma divisão aqui, certo? Ou seja, se eu aumento a massa específica, o volume, ele diminui. E o oposto irá ocorrer, ou seja, diminua a massa específica, o volume tende a aumentar. Ou seja, objetos com uma densidade menor tendem a ser mais volumosos, objetos com uma densidade menor acabam tendo volume maior e objetos com uma densidade maior acabam tendo volume menor, certo? Então, observando isso aqui, vendo que o cubo A tem uma massa de 4 gramas, o cubo B tem de 3 gramas e o cubo C tem 2 gramas, eu já consigo matar a resposta. Eu já vou ver que o cubo A tem a maior massa específica e o cubo C tem a menor. Beleza, meus queridos? De boa entenderam o porquê que existe essa classificação? Espero que sim. Então, vamos lá, meus queridos. Próxima pergunta. Agora é um exercício. Quando jogado na pia ou no ralo, o óleo de cozinha compromete as redes de esgoto, afetando a qualidade das águas dos rios e represas. Várias empresas preocupadas com a preservação ambiental fazem a coleta de óleo que posteriormente é reciclado e utilizado na produção de diversos produtos, entre eles o biodiesel. Essa aqui tem uma questão bastante interessante, né? O óleo descartado, ele causa simplesmente entupimento da rede, né? Então, a gente percebe que existe a criação, parece como se fosse uma artéria, né, entupida, a mesma ideia, certo? Então, quando precisa passar o esgoto, a gordura acaba atrapalhando, formando espécie de uma camada, uma crosta que não deixa a água fluir de maneira correta, certo? Então, por isso que lá na nossa casa, né, é muito pedido, o engenheiro, né, a companhia de abastecimento pede que sempre na parte de esgoto a gente precisa ter a famosa caixa de gordura, certo? É muito importante. É um pecado você jogar óleo ou gordura direto na rede de esgoto aí. Determine a massa contida em 5 litros de óleo, considerando que a densidade do óleo armazenada é de 0,90 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Não cair nas pegadinhas das unidades aqui? Nessa parte de densidade é muito comum ter conversão de unidades e você tem que ficar esperto, né? Eu digo que quando você fazer essa parte de conversão, é a mesma coisa que você quando você vai sair, vai dar o famoso rolê, certo? O que é isso? Você vai tomar um banho, você vai escovar os dentes, passar um desodorante, passar um perfuminho, aquela coisa toda, certo? Para chegar apresentável, é a mesma coisa que nós vamos dar um trato nas unidades, certo? Então o que eu faço aqui? Primeira coisa, eu sei que existe o volume. O volume, nesse caso, eu vou passar para a unidade internacional de medida, que é o metro cúbico. Ou seja, como é que eu faço isso? Simplesmente multiplico por 10 na menos 3. Quando eu faço isso, o volume irá ficar igual, V igual a 5 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. A mesma coisa eu vou fazer com a densidade. Essa densidade eu vou passar para o sistema internacional de medida, ou seja, eu irei vir aqui e multiplicar por 10 na terceira para transformar para quilogramas para metro cúbico. E quando eu faço isso, eu vou ter que a densidade é 0,90 vezes 10 na terceira quilogramas por metro cúbico. E aí o que eu faço, meus queridos? Simplesmente vou lá e aplico a formulazinha, né? Então eu sei que a densidade é massa sobre volume, substituo os valores e aqui eu vou simplesmente fazer a multiplicação cruzada, certo? Então o que a gente vai ter? Nós vamos ter que a massa vai ser igual a 0,90 vezes 10 na terceira por 5 vezes 10 na menos 3. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, multiplico esses dois carinhas aqui, ou seja, o 0,90 vezes o 5, que vai dar 4,5, 4,5. E aqui o que eu faço? Né? A famosa base 10. O que acontece? Multiplicação de base 10, o que eu faço, meus queridos? Conserva a base, somos expoentes, ou seja, 10 na terceira com mais 10 na menos 3. Obviamente, se eu for analisar aqui, isso aqui vai ser zero, certo? Ou seja, todo mundo levado na zero, eu sei que vale 1, certo? Ou seja, fiz tudo isso aqui, ou seja, 4,5 vezes 1 é a mesma coisa que 4,5. Beleza? Conseguiram resolver? Espero que sim, né? Vejam que a massa de óleo que nós teremos vai ser de 4,5 quilogramas. Beleza? Gente, agora eu vou fazer um outro exercício com vocês que é mistura de líquidos, certo? Diz o seguinte, durante um experimento foram utilizados dois líquidos A e B de massa específica 0,50 gramas por centímetro cúbico, o líquido A, e o líquido B de massa específica de 0,90 gramas por centímetro cúbico. Sabendo que os volumes dos líquidos são iguais, ou seja, o volume do líquido A é igual ao volume do líquido B, eu pergunto para vocês, qual a massa específica da mistura? Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Cara, confesso para vocês que isso aqui é um exercício de um nível mais elevado, certo? O que a gente tem que fazer aqui, ó? Primeira coisa, você imagina, né, que você terá em um recipiente, imagine isso aqui, né? Nós vamos ter os dois líquidos envolvidos. Nós vamos ter o líquido B junto com o líquido A. A grande sacada do exercício é que ele falou que o líquido A e o B, eles têm o mesmo volume. Então eu vou dizer o seguinte, que o líquido A tem um volume V e o líquido B também tem um volume V. Eu poderia trabalhar aqui com qualquer letra, X, Y, bananinha, coraçãozinho, o que você quiser, certo? Qualquer letra. Eu joguei V por falta de imaginação, certo? E o segredo de você calcular essa questão é o seguinte, a massa específica, a densidade da mistura, seja o que for que você quiser colocar ali, ele vai ser, na verdade, pense comigo, pela lógica, vai ser a massa total pelo volume total. Ou seja, se eu for imaginar aqui, eu teria o seguinte, a massa de A mais a massa de B, que eu não sei, e o volume de A mais o volume de B, certo? Ou seja, a densidade, a massa específica da mistura, a densidade da mistura, nesse caso, ele é, né, na real, uma mistura dos dois corpos ali. Beleza? Entendido essa questão? Espero que sim. Vamos lá agora analisar os dados que a gente tem. O primeiro dado que a gente tem é a massa específica do item A. A massa específica do item A é 0,50 gramas por centímetro cúbico. A massa específica do B é 0,90 gramas por centímetro cúbico. Aqui, meus queridos, eu não preciso fazer nenhuma conversão de unidades, certo? Porque eu vou trabalhar com bastante proporção aqui. E eu vou fazer a seguinte jogada, como eu disse para vocês, né? Que o volume de A vai ser igual ao volume do B, que é a mesma coisa que um V, uma letra qualquer, certo? E qual é a parte que eu vou fazer aqui, a jogadinha? Utilizando a fórmula de massa específica, eu vou vir aqui e vou multiplicar cruzado. E multiplicando cruzado, eu vou isolar o M. Ou seja, a massa de cada corpo eu posso fazer pela multiplicação da sua densidade, da sua massa específica, melhor dizendo, pelo volume. Ou seja, eu posso determinar a massa de objeto sabendo a densidade dele e o volume, o espaço que ele ocupa, o volume dele ocupado no espaço. Certo? Tranquilo? Então, com isso, eu consigo determinar a sua massa. E aí que tem a jogadinha. Eu vou fazer isso para o item
A e eu vou fazer isso para o item B. Fazendo isso para o item A e item B, eu vou vir aqui agora pegar minha formulazinha que eu acabei de formar, certo? Com essa formulazinha, eu vou fazer a substituição dela nessa parte dos cálculos aqui. Ou seja, eu vou substituir a massa, que são as massas já escritas em função do volume, e a mesma coisa eu vou fazer com o volume embaixo. Fazendo isso, o que a gente tem? Vejam, substituindo os valores, nós vamos ter 0,5 aqui, 0,9, tudo isso multiplicado por V, certo? E embaixo nós teremos nossos volumes, V mais V. Fazendo a velha matemática que a gente conhece, né, aquela matemáticazinha básica, o que a gente tem aí, ó? O que eu faço? Somo os valores de cima, ou seja, 0,5V mais 0,9V é igual a 1,4V. E embaixo eu somo V mais V, ou seja, 2V. E aí que vem a magia, eu faço o famoso corte, certo? Ou seja, o que sobra para mim? 1,4 dividido por 2. Ou seja, nesse caso, a massa específica vai ser 0,70 gramas por centímetro cúbico. Eu dou a dica para vocês, se vocês quiserem se desafiar aqui, é trabalhar com a massa constante. Faz esse exercício, refaça ele, faça novamente ali a parte do volume, como eu fiz aqui com vocês. Aprenda a desenvolver essa matemática, faça do seu jeitinho, certo? Mas é importante você desenvolver isso aí para poder treinar um pouquinho essa parte eu chamo de mandinga matemática, né? Essa parte dos cortes, né? Das letras e tudo mais, que é bastante comum nos exercícios, certo? E tente fazer isso, um desafio para vocês é trabalharem com a massa constante. Ou seja, do que ter o V constante, certo? Eu trabalho com a massa constante. Faz isso para vocês verem, né? Vai dar um pouquinho mais de mão de obra, mas você consegue também calcular a massa, a densidade específica aqui, certo? Da mistura. Ok? E perceba o seguinte, que nós trabalhamos aqui com a mesma unidade anterior que a gente fez, né? Por quê? Como eu não fiz nenhuma multiplicação, não tinha nada de volume, não tinha nenhum valor e tudo mais, eu posso manter a mesma unidade da questão que foi dada ali em gramas por centímetro cúbico. Beleza? Então, meus queridos, o que a gente viu aqui, né? Nós falamos sobre densidade. A densidade, nesse caso, a gente pode determinar aqui, a partir da densidade, o volume, nós podemos determinar a massa de um objeto, certo? Lembrando que um objeto, um corpo, é tudo aquilo que apresenta mistura, pode ser formado por vários materiais. Enquanto que a massa específica, ela representa a matéria contida em apenas, a matéria contida em uma substância, certo? Então, são duas grandezas que são um pouquinho diferentes uma da outra, certo? A forma matemática é bastante igual, mas o seu conceito é diferente. Densidade de um corpo e massa específica relacionado com substâncias. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e num próximo momento a gente volta aqui para poder fazer mais exercícios com vocês aí. Lembre-se, desafiem-se e façam novamente o exercício. E até mais!